Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais um pouco. Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor. É uma semente que vai ser plantada em cada coração nesta manhã, Senhor. Que ela possa cair em solo fértil, Senhor, e produzir frutos, Senhor, frutos para o reino. Dá-nos nesta manhã um coração ensinável, Senhor, um coração disposto a te obedecer, a se posicionar, Senhor, de acordo com os teus propósitos, de acordo com a tua palavra, Senhor. Senhor, eu abençoo cada pessoa que aqui chegou, Senhor, cada pessoa que vai receber uma porção de ti nesta manhã. Também aqueles que estão online, Senhor, que sejam abençoados e alcançados pela palavra nesta manhã, Senhor. Abençoe, Pai, a vida de cada um, a família de cada um, os projetos, os sonhos de cada um, Senhor. Venham ser realizados, Pai, de acordo com os teus princípios, de acordo com as tuas palavras. Ó, Senhor, me coloco à tua inteira disposição, Senhor. Usa-me como vaso nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Deus é bom? O tempo todo, né? O tempo todo Ele é bom. Esse texto lido aqui, ele está dentro de um contexto. Nesse capítulo 9, depois eu aconselho vocês a lerem quando chegar em casa. Nós não vamos ler porque são muitos textos, mas ele está dentro de um contexto em que Jesus realizou muitas coisas. Jesus curou, Jesus libertou um endemoniado, Jesus ensinou a respeito do jejum, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus, que mais que ele fez aqui? Ele mudou a vocação de Levi, mudou a vocação de um homem, né? Trocou a ocupação daquele homem, para que aquele homem se ocupasse com as coisas do reino. Então, várias coisas aconteceram neste capítulo 19, até nos anteriores, se a gente fosse buscar um pouco mais. E quando chega aqui no fim desse capítulo, Jesus diz, né, que a seara, na verdade, ela é grande, mas são poucos os trabalhadores. E é isso que eu quero compartilhar com a igreja esta manhã. 7 razões, 7 motivos, por que eu devo ser um ganhador de almas. O que aconteceu lá no começo, lá em Gênesis, quando o homem pecou, quando Adão pecou, depois lá no Novo Testamento, em Romanos 3:23, está escrito que todos pecaram. Nós herdamos o pecado de Adão. Se todos pecaram, eu pequei, você pecou, todos pecaram. E nós carecemos, nós precisamos da glória de Deus. Porque quando o pecado entrou, o que aconteceu? A comunhão do homem com Deus foi quebrada. A filiação foi perdida. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa a criatura do Criador. Então, nós precisamos ser salvos para que essa comunhão seja restaurada, para que essa filiação seja restaurada. Lá em João, no capítulo 1, do versículo 12, Jesus fala sobre isso, né? Que quando nós cremos nele, ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso, se você nunca fez essa oração em que você recebe Jesus na sua vida, você precisa fazer essa oração. A Bíblia fala sobre isso. Talvez você pense assim, mas eu nasci num lar cristão, eu nunca me desviei, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca trafiquei, eu nunca usei drogas. Mas Deus não tem netos, Ele tem filhos. Você precisa um dia chegar para o Senhor e dizer: eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida.
Amém? Então eu devo ser salvo por isso. Mas para que eu sou salvo? Para quê? Deixa eu ver, eu acho que é João 10, né, fala que João 10, a segunda parte do verso 10 também, diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O que é a vida com abundância? É uma vida plena, é uma vida boa, é uma vida cheia do Espírito Santo. Deus veio para que tivéssemos esta vida, uma vida cheia dele. Por isso que o Espírito Santo, quando nós recebemos a Jesus, ele entra dentro do nosso espírito e recria o nosso espírito que havia morrido lá no pecado. Agora o Espírito Santo vem, entra dentro de nós e recria ele, dá uma nova vida. E lá eu quero ler em Isaías 1, no livro de Isaías 1, tem um versículo bem interessante, 1:18, 19, que fala assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, eu vou ter uma vida abundante, eu vou usufruir o melhor dessa terra. Então, eu vou ficar na minha zona de conforto? É para isso que eu sou salvo? Não. Eu sou salvo para gerar vidas, para gerar outros. Então, que nós possamos estar grávidos de gerar vidas, que nós possamos ter esse entendimento. Raquel um dia disse: dá-me vidas, dá-me filhos, senão morrerei. Ela está falando de um filho carnal, mas eu quero trazer para um filho espiritual. Nós temos que pedir para o Senhor: nos dê filhos, senão morrereis. Senão eu morrerei. Nós precisamos gerar vidas no nosso ventre espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero falar sobre 7 motivos, 7 razões, porque eu devo ser um ganhador de almas. A primeiro motivo é porque Jesus era um ganhador de almas. E Jesus é o nosso modelo. Nós somos cristãos, já foi dito hoje no culto, que é cristão. É ser como Cristo. Tem uns que dizem pequenos cristos. Então, se nós somos cristãos, nós temos que nos assemelhar a Cristo, fazer o que Cristo fazia. E Cristo ganhava almas por onde ele andava. Ele percorria, como o texto lido, ele percorria. O que é percorrer? Ir de um lugar para outro. Percorria as cidades, os povoados, as aldeias, pregando o evangelho do reino. Amém? Qual é a missão de Jesus? Lucas 19:10 fala sobre a missão de Jesus. Tem bastante textos aí. Alguns eu vou ler, outros eu vou repetindo aí. Missão de Jesus. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, porque chamavam Jesus de Filho do Homem, era um título que ele tinha, veio buscar e salvar o perdido. Então, essa é a missão de Jesus, buscar e salvar aquele que se perdeu. Em 1 Timóteo também fala algo parecido. 1 Timóteo 1:15. Na segunda parte do versículo 1:15, eu vou ler todo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Entendido, então? Jesus veio buscar e salvar os perdidos. É a nossa missão ser como Cristo, buscar e salvar aquele que se perdeu. O primeiro grupo que Jesus escolheu para segui-lo, que foram os irmãos Simão, Pedro
e André. Não, eles não eram irmãos foi João e Tiago. Que foi o primeiro grupo ali, foi Simão e André. Eles receberam uma incumbência, vamos ver onde que está escrito. Eles receberam um desafio, na verdade, Mateus 4, 18 e 19. O que Jesus disse para eles? Vamos ver, Mateus 4, 18 e 19. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois... Não, eles eram irmãos, sim, eu que estou fazendo confusão. Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus disse para eles: venham após mim. O que é vir após mim? Me sigam. Vejam como eu ando, vejam como eu faço, vejam como eu ensino, vejam como eu curo, vejam como eu liberto os cativos, vejam como eu amo. Venham após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Amém? Jesus dá, na verdade, uma nova ocupação a eles. Jesus também quer dar para mim e para você nessa manhã uma nova ocupação. Não sei com que você tem se preocupado, não sei com que você tem investido os seus dias, o seu tempo, mas hoje, nesse tempo do fim, Jesus quer te dar uma nova ocupação. Você recebe? Amém, glórias a Deus. Então, o primeiro grupo que Jesus escolheu para segui-lo, Jesus disse que vocês me seguem e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, porque eles eram pescadores de peixes, aquele peixe que a gente come, mas agora eles seriam pescadores de homens. E o último grupo que esteve com Jesus, antes de Jesus subir ao céu, Jesus também deixou dito uma ordem para eles. Está no final de Mateus aqui, bem no finalzinho, 28, 19, vamos ver. Então, é só aí no final de Mateus ali, Jesus disse assim para eles, ó: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém? Então, o último grupo recebeu esta ordem de ir. Ir. Não é ficar parado, é se movimentar, é ir. Amém? E aonde que Jesus foi? Aonde que Jesus foi? Aonde as pessoas estavam. Onde as pessoas estavam? As pessoas estavam nas ruas, as pessoas estavam nos montes, as pessoas estavam nos becos, as pessoas estavam nas praias, as pessoas estavam nas suas casas. Jesus entrou em algumas casas. E foi lá no lugar onde as pessoas trabalhavam. Foi lá que Jesus foi levar a mensagem de salvação. Lucas 5, 27 a 32 nos fala assim. Lucas 5, 27 a 32. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano, Jesus, né? Viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria, e ele lhe disse: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Coisa linda, né? Assim, eu fico impressionada, assim, a autoridade de Jesus, né? Eu vou chegar uma pessoa, vem, me segue. Ela vai ficar me olhando. Né? A autoridade de Jesus, como ele falava e as pessoas vinham, as pessoas obedeciam a ele. Que maravilha, mas ele nos chama a fazermos assim também. Ele nos conclama a agirmos dessa forma também. E Jesus nos encoraja, ele nos encoraja a que façamos isso. E Lucas 15, 7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Maravilha, alegria no céu, quando um pecador se arrepende.
do que por aquela multidão, aquelas muitas outras pessoas que não precisam de arrependimento. Então Jesus nos encoraja, aleluia por isso, glórias a Deus por isso. E eu te pergunto nessa manhã, onde é o teu campo missionário? Talvez você pense assim, mas eu nunca fui para a África, porque a gente sempre fala em missões, as pessoas pensam em África. Nunca fui para a África, nunca fui para a Índia, né? Mas onde é o teu campo missionário? O teu campo missionário pode ser dentro da tua casa. Estão todos salvos lá dentro? Teu campo missionário pode ser só você atravessar a rua, do outro lado ali, seus vizinhos, será que todos já ouviram falar de Jesus? Quem mora no apartamento pode ser a porta da frente. Então, teu campo missionário é onde as pessoas estão, onde os necessitados estão. Eu anotei aqui algo que Jesus jamais disse. Eu já orei essa oração, e eu creio que muitos que estão aqui alguns aqui, muitos, sei lá, vão se identificar, mas algo que Jesus jamais disse: vá à igreja e ore para que Deus traga os perdidos. Não, o que ele disse é: ide. Nós temos que ir onde as pessoas estão. Percebem a diferença? Então, muda a tua forma de oração. Vá onde eles estão. Busque eles lá. Jesus disse: vá e força-os a entrar. Lucas 14, 23, você está aí em Lucas, olha só, já está ali, é só voltar um pouquinho para trás. Lucas 14, 23, respondeu-lhe o Senhor: vá pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Tem outra tradução que usa a expressão força-os a entrar, parece que se torna mais pesada, né? Mas assim, é mais forte mesmo, força-os a entrar. Então é isso que temos que fazer, temos que levar a mensagem de salvação. Depois as pessoas, nós vamos trazer elas para a casa do Senhor, mas primeiro nós temos que ir onde elas estão, amém? Após sua ascensão, o que fizeram os seus seguidores? Fizeram exatamente isso. Eles iam de casa em casa, pregando o evangelho do reino. Iam nas ruas, iam onde as pessoas estavam, levando a palavra de salvação, persuadindo as pessoas a crerem em Jesus como seu Salvador. Lucas 14, 23. Eu acho que eu já li, né? Essa é o que eu li agora, né? Força-os, traga-os. E Atos 5, 42 fala também sobre isso. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Era diário, não era só no domingo. Era todos os dias, não era só no culto das mulheres, não era só no encontro de homens, era todos os dias, era diariamente. Eles estavam indo de casa em casa, ensinar e a pregar sobre Jesus, o Cristo. Amém? Nós oramos para que as pessoas sejam salvas, tá certo? Nós temos que orar. O pastor já falou ontem, convidando para o grupo de oração aqui, né? Nós temos que orar, precisamos orar mais, temos orado pouco, a igreja precisa se posicionar em oração, porque vivemos os tempos do fim, né? Mas a gente sabe que essa parte da igreja, olha, nós já passamos por vários lugares, no dia de oração, é um grupo pequeno que se reúne. Precisamos mudar isso, precisamos nos reunir, juntar forças e orar mais. Mas se nós só orarmos, as pessoas continuarão perdidas, porque a oração inclui ação, uma ação de nossa parte. Nós temos que ir e contar as boas novas a todas as pessoas. Romanos 10, 13 fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como escrito está: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Amém? Eu quero que meus pés sejam formosos. Eu quero anunciar a palavra do Senhor. Eu quero anunciar as boas novas de salvação. Eu quero anunciar. Você quer? Jesus está te convidando. A mesa está posta para chamar a todos os perdidos, para trazer, para que todos comam desse banquete espiritual, comam da palavra do Senhor, renovem as suas mentes, vivam conforme os princípios da palavra. Amém? Então nós devemos ganhar almas. Uma das razões, um dos motivos, porque Jesus é o nosso modelo. Jesus era um ganhador de almas e nós devemos ser como eles. Segundo motivo, porque a seara é grande. A gente leu ali em Mateus 9, né, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A seara é grande. Jesus enviou obreiros para os campos de colheita. Quando Jesus viu aquela multidão de necessitados, ali no texto que eu li no começo, que foi Mateus 9, né? Quando Jesus viu aquela multidão ali de necessitados, ele se compadeceu dela. Ó, vendo, no 9,36, vendo ele as multidões, compadeceu-se deles. Compadeceu-se no seu íntimo. O que é ter compaixão? É se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, a aflição do outro, o problema do outro. É ver que uma pessoa não tem Jesus e ela está perdida sem Jesus, e você tem aquela dor dentro de você, de levar a salvação até ela, de levar a palavra até ela. E Jesus, quando vê isso, o que ele faz? Ele passa a noite orando para resolver aquele problema. Ele passa a noite em oração. Lucas 6,12 fala sobre isso. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. O que ele orava? O que será que Jesus orava? Eu acho que Jesus buscava direção, Jesus buscava ensinamentos, estratégias de como ele faria, porque havia uma multidão de necessitados. A multidão de necessitados representa a seara, que é muito grande, e ao mesmo tempo os obreiros eram poucos aqueles que se dispunham a ir. Então Jesus passa a noite em oração, pedindo direção ao Pai. Amém? E quando após Jesus orar, ali continuando a Lucas 6,13, vamos ler o 13, ó. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Então Jesus passou a noite orando. Quando amanhece, ele escolhe entre aquela multidão, aquela quantidade de discípulos que o seguia, ele escolhe 12 para que deem continuidade. E Jesus seleciona, após selecionar aqueles 12, o que ele faz antes de enviar? Mateus 10:1. Diz aqui: tendo chamado os seus 12, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus capacita. Ele ora, ele seleciona, ele capacita. E somente depois ele os envia. Vamos ver aqui no 5. A estes 12 enviou Jesus. Jesus daí envia, né, dando-lhes, daí ele dá instruções a eles, né, além da capacitação, ele dá instruções de como eles deveriam proceder. Mas a seara era muito grande, então Jesus envia
outros 70. Amém? A palavra é grande, né? Lucas 10:1. Não, onde está ali que ele enviou os outros 70, tem que... Eu não anotei aqui o tempo. Mas você sabe, né, que ele envia primeiro 12, depois ele envia outros 70, porque a demanda era grande, era muita, a obra era grande. Então, o que primeiro Jesus vê? Ele viu os necessitados, ele viu lá no capítulo 9, ele viu a multidão de necessitados. E assim como Jesus viu, ele quer que eu e você vejamos os necessitados. Às vezes os necessitados estão tão pertinho de nós, né? E a gente não consegue ver. Então, Jesus quer que a gente veja os necessitados. João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, pois os campos já branquejam para a ceifa. Os campos estão brancos, amados. Esse dia eu estava comentando com meu esposo, parece que as pessoas estão tão receptivas ao Evangelho, à palavra. As pessoas até têm, às vezes, elas têm vindo buscar em nós alguma coisa, elas querem ouvir. Então, é maravilhoso isso, só depende de nós entregarmos o alimento a elas. O alimento está em nossas mãos. Outro dia foi falado que Deus multiplicou, né, pães e peixes e entregava nas mãos dos discípulos, e os discípulos iam. Então já estão em nossas mãos os cestos. Cabe a nós ir e entregar aos necessitados. Amém? Assim como Jesus orou ao Pai, Ele também quer que a gente ore. Assim como Ele escolheu, Ele também quer que a gente escolha. E nós devemos buscar os perdidos lá fora, porque o ganhar almas é onde as pessoas vivem, é onde as pessoas estão, é onde elas trabalham, é onde elas se divertem, é onde elas estão enfermas nos hospitais, é onde elas estudam nas escolas, nas universidades. Ganhar almas é nesses lugares, onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem, nas prisões, nos prostíbulos, nos asilos. É nesses lugares. Amém? Onde você pesca o peixe? Será que você pesca o peixe na sua banheira? Não. Você pesca os peixes nos rios, nos lagos, nos mares, nos riachos. Não é nesses lugares? É nesses lugares, né? Então, a segunda razão por que devemos ser um ganhador de almas é porque a seara, verdadeiramente, ela é grande. Amém? Estão acordados ainda? Estão comigo? Amém, glória a Deus. A terceira razão, porque os obreiros são poucos. E eu quero dizer para o Senhor essa manhã, eis-me aqui. Você quer dizer isso para o Senhor? Não precisa responder para mim, responda para o Senhor. Isaías 6:8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Ó, o Senhor está dizendo hoje. Está ouvindo a voz dele te falando? Ele está falando aqui para a igreja: a quem enviarei? O que você vai responder? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus, os obreiros são poucos. Vocês sabiam que bilhões ainda precisam ouvir falar de Jesus? Os estudiosos dizem que a população mundial, ela cresce mais ou menos 70 milhões. É milhões? Deixa eu ver, eu anotei aqui. 70 milhões a cada ano. É mais ou menos isso que cresce a população. E somente 4% está sendo atingido pela palavra de salvação. Então, olha só, a seara é grande, a seara é grande. Sem Cristo, as pessoas estão perdidas.
Se não formos até elas, elas nunca ouvirão falar de Jesus, porque nós somos o método que Jesus escolheu. Nós somos o seu método. Se não formos até elas, elas nunca ouvirão sobre o plano da salvação. Há lugares na Índia, na China, no Paquistão, na Indonésia, Coreia do Norte, e muitos outros lugares que poderiam ser citados, onde o Evangelho nunca chegou. Onde povos não foram alcançados ainda. E as pessoas estão morrendo sem Jesus, não porque rejeitaram a Jesus, mas porque nunca ouviram falar dele. Então, olha a nossa responsabilidade, ir falar de Jesus. Ninguém compartilhou com elas o evangelho do amor de Cristo. Uma vez eu ouvi uma história, diz que é verídica, não sei se vocês já ouviram, que um pregador, ele foi numa tribo, num lugar lá, perdido no meio do mapa lá, foi pregar sobre Jesus, levar a mensagem de salvação. E aqueles homens lá, aquelas pessoas que estavam lá, ouviram atentamente sobre Jesus, sobre esse tal de Jesus. E daí, quando aquele pregador terminou de falar, diz que um daqueles homens chegou para eles e disse assim: mas quando foi que aconteceu isso? Quanto tempo faz que esse Jesus esteve aqui? Daí o pregador disse assim: faz mais ou menos 2000 anos. E diz que aquele homem ficou enfurecido, ficou bravo, com uma cara muito brava, e disse: e só hoje você veio nos contar? Só hoje você veio nos contar. É para vocês refletirem. Amém? Somente um em cada pessoas salvas, cada 500 pessoas salva, somente uma pessoa em cada 500 pessoas que são salvos, que são firmes em Jesus Cristo, anunciam a salvação para outras pessoas. A seara é grande, os obreiros são poucos. Olha o que Paulo diz em Romanos 15, vamos ver o que Paulo escreve. Romanos 15, 20 e 21. Diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Necessitamos de um novo posicionamento. Igreja, necessitamos nos posicionar diferente. Ter amor por almas, ter amor por vidas, ter amor por aqueles que se perdem, porque não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Isso está lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, 3:9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É a vontade de Jesus que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E vocês sabem por que eles se perdem, né? Porque nós não temos anunciado as boas novas. Que nos compete fazê-lo, né? Ir anunciar as boas novas. Temos dormido, lá em Provérbios 10, 15b, fala que nós temos dormido. Diz assim, no 5, no final, capítulo 10, verso 5, final: mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Temos nos omitido, Tiago 4:17.
Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, nós sabemos que nós devemos fazer o bem, anunciar a palavra, anunciar a salvação. E nós não, se não fizermos isso, aqui a palavra diz, que estamos pecando. Não sou eu que estou dizendo. Amém? É a palavra do Senhor. Quarta razão. Estamos na quarta, são 7. Quarta razão, quarto motivo, porque eu devo ser um ganhador de almas. Por causa da grande incumbência, por causa da grande comissão. Marcos 16:15 fala sobre isso. Lá em Mateus também, nós já lemos, né? Mas vamos ler aqui Marcos 16:15. E disse-lhes, quem que disse? Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou pregar só para o bonito? Só para aquele que está limpinho? A toda criatura. Tanto o feio quanto o bonito, tanto o estudado quanto o iletrado, todos precisam ouvir a palavra de salvação. Então, ide por todo mundo, todos os lugares, né? Não é, ide por todo mundo, não é ir lá para a China, ir lá não sei para onde, é por todos os lugares, onde você está ali, no seu mundo ali, e pregue o Evangelho a toda a criatura. Todo cristão tem 3 ministérios sacerdotais. O primeiro ministério é ministrar ao Senhor. E como eu ministro ao Senhor? Eu ministro ao Senhor através do meu culto racional, eu ministro ao Senhor através da minha adoração, eu ministro ao Senhor através da oração, e eu ministro ao Senhor através da comunhão, da minha intimidade que eu tenho com Deus. Segundo ministério, nós temos que ministrar uns aos outros. E como que eu ministro uns aos outros? Através da comunhão que eu tenho com meu irmão. Através do estar junto, do estar estendendo a mão na sua necessidade. Através de orar junto uns com os outros. Através do apoio espiritual, através do apoio financeiro também. Que às vezes a gente diz, Deus te abençoe, e sai, mas ele está precisando de algo na casa dele, ele está precisando de um alimento, né? Então nós temos que, isso é ministrar uns aos outros. E o terceiro ministério sacerdotal é ministrar ao mundo. Quem é o mundo? É os incrédulos, aqueles que não ouviram a palavra da salvação. E como que eu vou ministrar? Levando a palavra, curando os enfermos, expulsando demônios, discipulando, ensinando, libertando, contando as boas novas. Isaías 6:8, acho que eu até já li, vou ler de novo. Isaías 6:8, a parte B, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quando entendemos, né, que temos esses 3 ministérios sacerdotais, a gente olha para o Senhor e diz, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tenho muitos defeitos, sou pecadora, porque todos pecaram. Mas envia-me a mim, Senhor. Eu quero ser mais parecida contigo, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, Senhor. Eu estou disposta, Senhor. Eu quero ser útil a ti que me possui, Senhor, que és meu possuidor. Eu quero ir, Senhor, e cumprir a tua palavra. Amados, é um privilégio nosso anunciar o Evangelho. Olha que palavra forte, privilégio. Você é privilegiado, eu sou privilegiado. Nós temos o privilégio
de anunciar a palavra da salvação. E isso é o privilégio de todo cristão. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um obreiro, você não precisa ser um teólogo, você não precisa... É privilégio de todo cristão. É seu privilégio, é seu, é meu privilégio, é nosso privilégio. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós não precisamos de um chamado especial. Às vezes a gente precisa, mas eu preciso ter um chamado de evangelista. Eu preciso ter um chamado... A gente sabe que tem os dons ministeriais, a gente sabe dos chamados, a gente sabe tudo isso. Mas anunciar o evangelho é um privilégio que é dado a mim e a você. Todos nós somos chamados. Né? Nós não precisamos de um chamado especial, eu até anotei aqui, para fazer as coisas que Deus autorizou que fossem feitas por toda parte. Ide por todo mundo, ide por toda parte. Então, não preciso de um chamado especial, de uma autorização. Mas eu preciso, né, de uma autorização. Não, o Senhor já te autorizou, Ele já te deu esse chamado. E qual a voz que você deve ouvir? Quem deve te conduzir? Sempre a voz do Espírito Santo. Amém? Não se deixe enganar, saiba discernir a que voz você ouve. E às vezes o Espírito Santo está nos enviando, está nos mandando, porque o Espírito Santo, ele não é um interruptor ali que você liga, uma chavezinha que você liga e desliga. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo te diz vá, ou o Espírito Santo te diz fica, agora não é um momento fica, agora vá. O Espírito Santo se comunica contigo, então temos que ouvir a voz do Espírito Santo. E quando Ele está falando, sermos prontos a obedecer, porque às vezes Ele está falando e a gente diz, não, isso não é de Deus. Não, isso aí eu acho que não pode ser de Deus, eu acho que não veio de Deus, não acontece isso, é só comigo. Porque Ele está nos pedindo algo que para nós parece tão difícil, mas com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Então sempre ouça, esteja atento à voz do Espírito Santo. Atos 16, 6... nos diz assim: Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, olha só, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, a palavra de Deus não é para ser discutida, ela é para ser cumprida. Se Deus mandou, vá. Se Deus disse para ficar, fique. Amém? Quinto motivo, quinta razão, porque eu devo ser um ganhador de almas, porque tem muitas profecias que ainda não se cumpriram, tem algumas profecias que não se cumpriram sobre a volta de Jesus, então ainda há tempo de ganhar os perdidos. A volta de Cristo é a nossa esperança, né? Eu acho que é a esperança de todo cristão. A gente canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse dia eu estava lá em casa, estava dizendo assim, Jesus, bem que tu podia voltar, esse mundo está tão violento, tanta tristeza, tanta tragédia, tanta injustiça que a gente ouve, né? E eu estava pensando assim, daí no mesmo tempo assim, né? Eu pensei, não, muitos ainda não ouviram. Muitos ainda não ouviram. Então, amados, vamos fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios 15, 19 diz assim:
se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se é só isso aqui, né? A nossa vida, a nossa esperança se limita só a nossa vida do dia a dia, somos mais infelizes, né? Nós temos que almejar as coisas do céu, as coisas do reino. Amém? Nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para apressarmos a volta de Jesus. Amém? Jesus deixou bem claro, né, que certos acontecimentos precederiam a sua volta. Você sabe disso, você conhece, lá em Mateus, acho que é 24, né, 25, fala sobre os acontecimentos que precederiam a sua volta. Vamos ler Mateus 24, 14, diz ali: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Acho que é o acontecimento mais importante, né? Se teria uma ordem de importância, né? É que o evangelho será pregado em todo o mundo. Não quer dizer todos vão ser salvos, o evangelho será pregado, a salvação vai ser oferecida gratuitamente a todos, como ela está sendo oferecida. Uns aceitarão, outros não aceitarão, mas o evangelho será pregado, o evangelho será anunciado, e nós faremos parte deste avivamento, do avivamento da igreja, que é anunciar o evangelho, anunciar as boas novas da salvação. Amém? Você quer fazer parte? Eu quero. Nações, aqui fala, ó, para testemunho de todas as nações. No grego é etnos. Etnos. Vem. O que é etnos? É um grupo de pessoas que possui uma identidade, uma língua, costumes únicos, ímpar. Ninguém fala aquela língua, ninguém tem aqueles costumes. E existe na Índia, que eu anotei, na Índia existe mais de 2.000 grupos assim. Eles têm uma cultura própria, uma língua própria, um jeito de viver que só eles têm, e muitos deles nunca ouviram falar de Jesus. E olha só, a maioria deles não tem sequer um versículo na língua deles. Um versículo só na linguagem deles. Eu fico assim impressionada como tem aquelas pessoas que traduzem, né, nas outras línguas, né? Eu acho um trabalho fantástico, né? Um trabalho tão lindo, né? O evangelho sendo levado na língua das pessoas, porque se não for na língua deles, eles não vão saber, eles não vão entender. Então temos que orar para que Deus levante essas pessoas, mais pessoas, né, que vão traduzir o evangelho na língua destes grupos. Amém? João, o apóstolo, ele teve uma visão profética, uma visão celestial do futuro em Apocalipse 7. Vamos ver, Apocalipse 7. Diz assim, a visão dos glorificados, 7:9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Vamos pular para o 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Então, olha, é uma visão celestial, é grande multidão, é um grande número, vem de todas as nações, vem de todas as tribos, vem de todos os povos, vem de todas as línguas. Você acha que Jesus pode voltar hoje? Ele pode, ele é soberano, né? Ele faz o que ele quiser, né? Mas Jesus, eu acho que Jesus não volta hoje ainda, porque Deus não tem prazer em que ninguém se perca. Muitos ainda precisam ouvir. Há muitos grupos não alcançados. Sexta razão porque devo ser um ganhador de almas, porque Deus nos responsabilizará. Agora vem a responsabilidade. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 3 fala da nossa responsabilidade. 17 e 18 diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Vocês são atalaias, eu sou atalaia. O atalaia avisa do perigo. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para adverti-lo do seu mau caminho, para salvar a sua vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua e das minhas mãos, será requerido. Então, olha a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo reconheceu a sua obrigação, lá em Atos 20, 26 está escrito, ele diz assim, 20 e 26 está escrito: portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Olha só que palavra forte, como que Paulo pôde dizer isto, né? Como é que ele tinha tanta certeza que as mãos deles estavam limpas do sangue de todos? Porque ele tinha atendido ao ID do Senhor. Então, se nós atendermos ao ID do Senhor, as nossas mãos vão estar limpas do sangue de todos. Amém? Já quase indo para o fim aqui, irmãos. Amados, se a gente não puder ganhar todos, com certeza nós podemos ganhar alguns. Amém? Os planos que Deus traçou para cada um de nós aqui, para cada um, depende só de nós. Ele traçou os planos. Depende de nós realizarmos estes planos. Amém? Porque, como eu falei antes, nós somos o método de Deus. Ele nos escolheu a nós. E Ele quer usar a mim e a você. Então, não deixe que o medo, não deixe que a dúvida, não deixe que as tribulações, não deixe que a censura o detenha. Vá e pregue. Vá e insta, vá e força-os a entrar. Amém? Quando você se dispõe a ir, vencendo todas as suas limitações, porque todos nós temos limitações, cada um sabe das suas limitações aqui, cada um que está aqui, cada um sabe das suas deficiências, né? Mas quando a gente se dispõe a ir, dedicando do nosso tempo, dedicando dos nossos recursos, indo além dos nossos limites, então Ezequiel, vamos lá para Ezequiel de novo. Aqui está lá, hoje a irmã lá deve estar. A Emily deve estar, nossa, quanto texto. Ezequiel... Ela estava botando ali. Ezequiel 3, né, 19 e 21, acho que a gente até já tinha ali. Não, Ezequiel 19 a 21. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvou a tua alma.
Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue das tuas mãos o requererei. Isso é forte. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Amém? Então, nós devemos ser ganhadores de alma, porque não queremos que o sangue das pessoas sejam requeridos de nós. Vamos fazer a nossa parte. Sétima e última razão, último motivo porque eu e você devemos ser ganhadores de almas, porque nós tivemos uma experiência com Jesus. Eu sempre digo que todos nós temos um AC e um DC, um antes de Cristo e um depois de Cristo, que foi quando a graça nos alcançou. Então nós temos uma experiência para compartilhar. Deus não tem netos, eles têm filhos, foi aquilo que eu falei antes, né? Às vezes a gente diz, né? Mas eu fui criado, meus pais eram cristãos, eu fui criado num lar cristão, batati batatá, tudo bem, glórias a Deus, aleluia, mas vocês um dia têm que entender que você precisa tomar uma posição, você precisa chegar diante de Jesus e reconhecer que você é pecador, porque todos pecaram, todos, eu estou incluído. Amém? Concluindo, então, hoje Jesus continua fazendo a mesma pergunta que ele fez lá atrás, a mesma pergunta que está lá em Isaías 6:8. Até eu anotei aqui, porque assim, quando eu estou fazendo estudo, eu gosto de procurar outras versões. A minha área, o meio da revista é atualizada, mas eu gostei da tradução que está na nova tradução da linguagem de hoje, né? Eu gostei dessa versão, desse mesmo Isaías 6:8, diz assim: em seguida ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Se ela quiser botar ali na nova tradução, não sei se tem aí, na nova tradução da linguagem de hoje, põe ali, irmão, faz favor, os irmãos ali que estão na mídia. Quem é que eu vou enviar? O Senhor continua fazendo essa mesma pergunta. Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. Você será dar essa resposta hoje para o Senhor? Você pode se dispor a ir? Fica com cada um. Então, peço que a igreja se coloque de pé agora. Estamos indo já para o final. Fecha os teus olhos. Se essa palavra tocou no seu coração, espero que tenha tocado no seu coração, porque eu vou contar para os irmãos, essa palavra, eu já tenho ela há algum tempo, e eu já preguei ela em outros lugares. Mas cada vez que eu mexo nessa palavra, meu Deus, Deus fala muito comigo. Ontem, quando eu estava trazendo essa palavra, assim, renovando, estudando, eu chorei muito. Porque é uma palavra muito forte. O que tenho feito eu para ti, Senhor? Tu tens feito tanto para mim. E o que tenho feito eu para ti? Então o Senhor continua chamando os obreiros, os guerreiros, os valentes da última hora. Somos eu e você, porque Ele está às portas. Então o Senhor está perguntando, fecha os teus olhos. Quem irá? Quem eu vou enviar? Quem vai ser o meu mensageiro? Senhor, queremos ser os teus enviados, queremos ser os teus mensageiros. A palavra foi falada esta manhã, Senhor.
E eu sei que Tu falou profundamente aos corações. Então, Senhor, traga a cada um de nós que ouvimos esta palavra, Senhor, e aqueles que estão no online ouvindo, traga um novo posicionamento. Precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que vive os tempos do fim, precisamos nos posicionar diferente. Precisamos amar os perdidos, precisamos ir onde os perdidos estão e não orar, Senhor, traga-os, mas dizer, Senhor, envia-nos, Senhor, envia-me, Senhor, que possamos fazer esta oração, que esse seja o clamor do nosso coração neste tempo, Senhor. Alcançar os perdidos, alcançar os necessitados, levar a palavra de salvação. Não nos deixa nos omitir, Senhor, não nos deixa dormir, Senhor, quando temos que estar acordados, Senhor, olhando os campos brancos para a colheita, Senhor, e sentindo no nosso íntimo compaixão pelo perdido, sentindo a dor daquele que não te conhece, Senhor, aquele, Senhor, que não ouviu ainda, ou que se ouviu não entendeu, Senhor, da urgência que é a palavra da salvação, Senhor. É urgente pregarmos aos corações, esclarecermos aquele que está em dúvida, aquele que não tomou posição, que está cocheando entre dois senhores, que hoje, nesta manhã, possa tomar uma posição e dizer: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, porque eu quero ser participante desta obra, de levar a mensagem de salvação aos perdidos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, em nome de Jesus, amém, amém, Jesus. Aleluia, recebemos um chamado do Senhor, amém, amém, ó. Queridos, precisamos estar fortalecidos no nosso interior, amém? Porque a boca fala o que o coração está cheio, né? O nosso ambiente de trabalho, nossa vizinhança. Então eu quero com você fazer um propósito de prestar atenção. Olha o propósito. Prestar atenção em quem está perto de mim. Vamos começar com o que está perto. Amém? Vamos alcançar. Porque andamos neste mundo preocupados com as coisas deste mundo. E passamos por um e não dizemos nada. Passamos no caixa do supermercado, quando muito bom dia, porque a caixa foi ensinada a nos dar bom dia, boa noite. Senão a gente nem isso diria. Precisamos, amém? E isso nós precisamos estar orando um pelos outros. Amém? Então vamos começar no pequenininho. Mira pequeno e erra pequeno. Amém? Vamos fazer esse propósito? Fazer esse propósito. Amém? De alcançar alguém, um vizinho. Está atento. Está atento. E depois vamos fazer como foi pregado aqui. Vamos indo. Quem sabe onde o Senhor nos leva. Amém? Vamos alcançá-los com este amor do Senhor que está em nós. Porque Jesus estava lá e as pessoas vinham. Por quê? Era fonte de vida. Precisamos estar fortalecidos. Amém?
Mais um desafio. Ouvi uma coisa essa semana que o Senhor tem para ti. Amém? 2 desafios. Prestar atenção em alguém, quem pode estar precisando, ouvir o Senhor e escolher uma pessoa para orar. Você consegue fazer isso? Então vamos orar por isso, amém? Porque parece fácil, mas não é. Porque você vai encontrar oposições para fazer isso, amém? Mas o Senhor é mais forte. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela graça que nos alcançou hoje. E nós queremos sim dizer, eis-nos aqui, nos ajuda a vencer as dificuldades. Queremos essa semana te ouvir falar, Espírito Santo. Te ouvir. Queremos orar por um irmão. E queremos estar atentos àqueles que precisam ser alcançados. Vamos começar, Senhor, com essas 3 coisas, mas com o pé firme em Ti, Senhor. E assim vamos prosseguir, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz? Glória a Deus. Uma boa semana para nós. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Vamos estar juntos, mesmo longe dos olhos, como diz a palavra, mas em pensamento e coração estamos juntos. Amém? Paz com todos. É uma profecia isso. Esse paz com a igreja é no sentido profético. Que a paz do Senhor, que excede o entendimento, seja contigo essa semana. Em nome de Jesus. Amém? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Queria que tu ensaiasse mais essa aí. Já estamos aqui. Música boa. Essa é do Marcelo, não é?